Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Primeiramente, quero me apresentar, aqui é o Hélio, aqui é o leitor, microempreendedor, né? E venho trazer para vocês, né, o meu perfil, a minha pessoa. Aqui é o Hélio, tenho 33 anos de idade, né? Localizado na Bahia, Salvador, Lauro de Freitas e região. E eu quero me apresentar para vocês que eu venho aqui com um propósito, eu venho aqui com determinação, eu venho aqui com um objetivo para trazer o conhecimento aprofundado da nossa vida na área empreendedorismo. E alguns que me conhecem, alguns que me conhecem, sabe que desde a minha infância, desde a minha juventude, né, ainda muitas águas corri, né, pela idade, novo, moderno, né, e glória a Deus por isso. Mas o que eu quero deixar aqui é que há 7 anos atrás, ou há 6 anos atrás, foi onde eu coloquei um método sobre a minha vida, sobre o crescimento espiritual. Criei o sentimento, né, espiritual, devocional na área na área de um plano de carreira, né, a mente empreendedora, a mente de crescimento, a mente evolutiva, a mente que evolui, a mente que cresce, a mente que avança. E quero deixar para nós que eu começo desde agora a estar extraindo, a estar trazendo para cada um de vocês, né, de grande experiência, de grande projeto a qual eu tive na minha vida. E com esse decorrido desse tempo, desde o ano de 2015, 2016, de lá para cá, eu fui tendo um avanço extraordinário, eu vim tendo um conhecimento extraordinário, eu vim tendo um conceito espiritual, uma ética espiritual, um domínio espiritual. Quando eu comecei a usar esses métodos da mente empreendedora, quando eu comecei a usar a mente da evolução do empreendedorismo, e acabei me adaptando, acabei me desenvolvendo em algumas áreas, né, que eu pude agradecer a Deus primeiramente, agradecer a cada um que fizeram parte dessa caminhada na minha vida, que eu pude ter êxito em alguma coisa, eu pude crescer, eu pude avançar, eu pude ter mais um pouquinho de experiência, eu pude ter, porque eu precisei ter uma mente, eu precisei ter um espírito de empreendedor, eu precisei ter um espírito de aprofundamento no conhecimento, eu precisei ter um espírito estrategística para que o resultado, para que o êxito viesse a acontecer na minha vida. E falando nisso, era a mente empreendedora, é a mente a qual evolui, é a mente a qual tem sonhos, né? Empreendedor é aquele que aquele que arrisca, é aquele que está preparado para crescer através de erros. E no meu método desses dias que nós queremos colocar aqui, esse daqui será o primeiro. Será essa semana que vai começar do DSTV, que significa destravando a sua mente emocional, né? Crescimento emocional empreendedorismo, crescimento, né? Empreendedorismo, crescimento emocional é avanço, crescimento emocional é domínio próprio, é controle de todas as áreas a qual você quer ter um resultado na tua vida. E nós deixamos, primeira etapa foi o do Destrave, a semana do DSTV, que significa destravando a sua mente emocional, né? E vou estar aqui com um tema que hoje abordando sobre propósito,
É uma das áreas que você vai conhecer, uma das áreas que você vai estar aqui comigo e você vai extrair. Eu confesso que eu quero sair daqui, mas eu quero deixar uma extração para a sua vida de maneira extraordinária. Um conselho, um conceito, uma ética, um domínio, a qual todos nós temos que usar essas armas para que venha a ser necessário para o nosso crescimento, a nossa mente revolucionária, o nosso tempo ser executado com cautela, ser executado com qualidade. E através disso nós temos êxito na nossa vida, de todos os sonhos a qual nós queremos realizar. Né? É a mente, a mente devocional, é a mente de crescimento, é a mente do extraordinário. E o tema hoje, o propósito, significa que muitas vezes o que é que nós temos verdadeiramente em se colocar na nossa vida após a gente ter sonhos, após a gente ter determinação, após nós temos o objetivo, a qual nós temos planejamento. E nós entendemos que muitas vezes a gente se pergunta como nós devemos começar, como nós devemos agir, como nós devemos dar o primeiro passo da nossa vida. E a gente entende que existe barreira na nossa vida, que é mesmo que a gente dê um passo, mesmo que a gente dê um primeiro passo, mas alguma coisa a gente fica com o pé atrás, porque muitas vezes não vê resultado rapidamente, ou seja, não vê resultado definitivamente, não vê resultado naquilo que a gente planta, naquilo que a gente almeja. Mas existe uma coisa chamada propósito. Eu quero estar entrando aqui para a nossa vida. Quando nós falamos de propósito, nós entendemos que o propósito é tudo aquilo que é a raiz para algo acontecer. O propósito é tudo aquilo a qual existe para que algo, depois daquilo ali, depois de outras ferramentas, depois de outros ensinamentos, de outras profundação, de outras raízes, venha chegar a crescer, nós venhamos conhecer. E a raiz do propósito, ela é elevada de todos os domínios. A raiz do propósito é elevado a toda a forma de crescimento onde nós queremos alcançar, onde nosso objetivo queremos alcançar. É uma das coisas que nós entendemos, que não existe planejamento se não existir o propósito. Não existe propósito se não ter o sonho. Não existe o sonho se algo não desejar do seu coração, algo não desejar dentro de si. Então, um relevado ao outro. E o que nós entendemos, a Bíblia diz que quando Deus, eu quero enfatizar isso aqui, eu quero conscientizar a sua mente, eu quero deixar na sua mente aqui como é que cria o propósito. A Bíblia diz no livro de Gênesis, quando Deus, eu vou usar aqui a palavra bíblica, que é uma das maiores exemplos que nós podemos aprender sobre Deus, primeiramente, que é o Criador do céu e da terra, e sobre empreendedorismo, né? Porque se fala de criação, se fala a qual um Deus que é todo vivo, e ele do nada, ele criou algo, a sua existência. Então, para que falar melhor, do que melhor falar de um Deus desse que criou, que é exemplo para cada um de nós. Então, a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, ele começa a olhar para a face da terra. Só que a Bíblia diz que o texto diz que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que existia-se, porém, era o firmamento, existia-se a água e existia-se água sobre aquele lugar.
E a Bíblia diz que Deus, ele olhando para a face da terra, primeiras criação de Deus, foi Deus, ele começou a separar o firmamento, ele começou a preparar o céu da terra. Ele começou agora a fazer a separação sobre o planeta, sobre a superfície seca e sobre a superfície úmida, que ia se chamar solo. E outras da criação, agora Deus vai criar alguns luzeiros para separar, ou seja, do dia da noite, porque naquele tempo só existia-se trevas, não existia-se noite, não existia-se dia. Então Deus agora vai criar os luzeiros, Deus vai criar agora o luzeiro para que significar que venha fazer a separação entre o dia e a noite. Uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Deus agora ele vai fazer os animais, vão fazer as plantas, vão fazer outros alicerces, vão fazer outras coisas. Só que nós entendemos que agora a Bíblia diz que Deus, após fazer tudo isso, ele não tinha sequer nenhum ser humano sobre a face da terra. Ele não tinha ninguém para cultivar aquilo a qual Deus ele criou, a qual Deus ele formou, a qual Deus ele estava ali para dizer assim, ó, está criado, mas é necessário algo acontecer para que aquela criação, aquilo que veio à existência, ele passar a ser criado, ele passar a ser cultivado. Então nós entendemos que só que Deus, ele entende que não existia homem, não existia ninguém que pudesse cuidar daquela terra. O que é que ele vai fazer agora? E Deus ele vai pegar agora, ele vai ver que ele criou tudo maravilhoso. A Bíblia diz que ele trabalha até o 6º dia, no 7º ele descansa. Aí o que é que Deus ele vai fazer agora? Deus ele vai pegar agora o homem, ele vai ter uma estratégia agora de pegar o homem do pó da terra, criar com suas narinas, com sua saliva, criar com suas narinas, e criou Adão sobre o pó da terra. Só que o texto vai dizer que Deus, ele é tão inteligente que ele não viu que não tinha ninguém para cultivar. Ele não viu ninguém que tinha para cuidar daquela terra. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar Adão. Só que interessante que eu quero deixar para você entender que Deus ele não criou Adão sequer para somente colocar ali naquela superfície terra, colocar ali naquele ambiente e acabar-se. E ali Deus dizer, olha, eu já fiz e coloquei o homem na terra e vai ser do jeito que o homem achar que deve ser. Não. Só que tem um porém que Deus ele criou o homem, porque o texto vai dizer que Deus ele não viu ninguém que podia cultivar, já que eu criei tudo, já que eu plantei tudo, já que eu fiz tudo, só que não tem um homem para dar continuação à plantação, não tem um homem para cuidar daqueles alicerces. O que é que Deus ele vai fazer? Deus ele vai pegar agora, colocar Adão com propósito sobre a terra, mas para cuidar daquilo a qual Deus ele plantou, aquilo que Deus ele criou. Então ali existiu-se um propósito, porque eu confesso, se Deus ele não tivesse criado a face da terra, talvez se Deus ele não tivesse criado aqueles alicerces, aquela raiz, aqueles frutíferos, aqueles peixes, aqueles animais, talvez ele não podia criar o homem, mas existiu-se um propósito para Adão estar na terra, a plantação tinha que estar ali, os alicerces tinham que estar ali para que ele viesse cuidar. Então nós entendemos que ali surgiu o propósito, ali surgiu a determinação. O historiador, um escritor chamado Jack West, ele vai dizer, alguns livros dele, ele vai relatar que chegou um tempo, no ano de 1991, a Bíblia, ele diz que ele teve que criar uma estratégia para que a comunhão do trabalho de gerentes, de administradores, de todos os setores A, como o setor B, tinha que se reunir. Mas olha a estratégia que ele causou para que tivesse tido a comunhão entre aquele povo. O que é que ele vai usar?
ele arruma um método, ele arruma uma situação agora que ele vai pegar, naquele tempo a GE Electric era uma empresa muito rica dos Estados Unidos, que foi criado por esse homem. Ele é o grande executor desse tempo. Já é um homem morto, já é um homem que não está mais na nossa vida, já não vive mais, mas deixou grande legado. E o que é que ele vai fazer? Ele era uma empresa que começou a produção sobre ferro de passar roupa, sobre ventiladores, sobre liquidificadores, sobre cada coisa em elétrico. E aí o que é que ele vai fazer? Só que esse material, esse produto no portfólio daquela época era riquíssimo. Era produto que produzia, era produto que tinha grandes avanços naquela época. E aí só que ele resolveu em fazer uma análise sobre aquele setor geral. E agora ele vai pegar a GE Electric e vai querer derrubar todos esses produtos que era de grande produção, que era de grande... foi um maior capital financeiro, foi o maior investimento dessa empresa da GE Electric, que cresceu, que fez a maior venda de liquidificadores, de ferro de passar roupa, de todos. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar agora, tentar trocar os produtos. Ele vai agora a gente não vai vender mais esse produto, agora a gente vai dar uma derrubada nesses produtos aqui, que deu sucesso. E quando ele fala isso para o setor, para o gerente, para todo o cadeia de venda, para toda aquela comunhão que tinha dentro daquela empresa, as pessoas vão se espantar, as pessoas vão achar ele como um doido, como um cara que não pensava, porque achava que as maiores de produção veio com aqueles produtos, a maior de produção cresceu ali naquele lugar. E porque ele quer derrubar esses produtos, porque agora ele quer deixar de botar esses produtos para vencer, para vender, eles querem evitar, não quer mais produzir, não quer mais fabricar. Então aquele gerente dele, ao redor dele, toda aquela cadeia ali de venda, toda aquela empresa, imensa empresa, ficaram amedrontados, ficaram com medo e perguntavam: esse cara tá doido? Esse cara tá maluco? Como é que esse cara vai tirar os melhores produtos que vendia na GE Electric? Então os pessoal se espantou. Só que interessante que ele usou essa estratégia, que ele usou esse propósito para que viesse colocar todo o funcionamento da empresa, ele usou uma estratégia para colocar essa empresa tudo pró a ele, tudo pró para a galera estar em comunhão, para a galera estar interagindo em serviço dentro da empresa, para a galera criar plano, para todos ali em geral criar estratégia de venda, criar comunhão entre eles. Então o propósito de ele fazer essa volta toda foi o propósito de ele unir aquela empresa, de ele revolucionar aquela empresa, não somente em venda, mas em comunhão, em reunião entre eles, em parceria entre eles, para sentar e entender que todo aquele arrudeio que ele fez, toda aquela estratégia que ele usou, foi para que viesse a juntar todo mundo. Então você vê como é o propósito. O propósito ele é relevado de sonhos. O propósito ele só é criado quando existe sonho, quando existe determinação, quando existe desejo no seu coração. Porque enquanto você não tem desejo, enquanto você não tem vontade, você não tem sonho. Enquanto você não sonha, não tem como criar o propósito. Então o propósito é elevado a sonhos. O propósito é elevado a desejo do coração. E nessa noite eu quero deixar para nossas vidas que o sonho, o propósito, ele sai dentro de você quando existe o desejo, quando existe o sonho de você querer ser alguém na sua vida. O propósito só acontece quando você tem objetivo
Através desse propósito, vem agora o planejamento, vem agora o planejamento, vem agora a estratégica, vem agora a responsabilidade, vem agora a determinação, vem agora a crença que tem que estar dentro de você. Alguém não precisa confiar em você, ninguém precisa acreditar em você para você ser quem você quer. Ninguém precisa dar crédito não, porque o desejo está no teu coração, o sonho está no teu coração. Porque enquanto as barreiras ela impede de matar o seu propósito, é aí que vai matar o planejamento, é aí que vai matar os seus sonhos, é aí que vai matar. Então, quem precisa do avanço é você. Quem precisa ser determinado é você. Quem precisa sair da zona de conforto é você. Quem precisa sair da mesmice é você. Então, tudo isso é levado de propósito. Propósito é aquilo que extrai dentro de você, é a vontade, é o sonho. Se você tem um sonho em algo, ou seja, você tem um sonho, vamos lá, ninguém vai em um médico, a não ser em vão. Se você me dizer, alguém vai no médico a não ser que não esteja doente, alguém vai em um hospital a não ser que não esteja doente, alguém não vai em um comércio, em uma empresa de alimento, ou seja, em um atacado, e vai lá somente só para olhar o produto, ou seja, para pegar aquela fila. A gente vê que as filas são imensas. Não, todo mundo vai ali com um propósito, todo mundo vai ali com a determinação, com foco a fazer, com foco a querer ter aquilo que a pessoa ela quer sobre as tuas mãos. Então, o propósito é tudo desejo que extrai dentro de si. Então, se você tem propósito em crescer na vida, se você tem propósito em avançar em alguma área, ou seja, não sei, não me importa saber a sua área, mas se você tem uma área que você deseja realizar sonhos, você tem um sonho no seu coração de criar um pequena açaiteira aí, de abrir um pequeno negócio, chegar ali e começar a ter sucessos em venda, botar o seu produto ali, planejar. Você tem a determinação ali de chegar a ver aquele negócio cheio ali e dando capitalização a você, trazendo êxito a você, trazendo coisa. Então você precisa lutar em propósito para isso acontecer. Você precisa realizar planejamento. Você precisa, porque a gente costuma ouvir uma pessoa, eu vou dizer uma coisa aqui, a gente costuma ouvir pessoas dizer que a gente vai morrer e a gente não vai levar nada. Óbvio, corretíssimo, não leva nada verdadeiramente. Mas algumas pessoas falam também que só porque nós não vamos levar nada, que nós não vamos ter gosto de ter algo na vida, ou seja, de crescer, ou seja, de avançar, porque aí mesmo que a gente não vai levar nada, então nada vai valer a pena, nada vai valer de nada. E bem verdade que isso é a pior mediocridade, a pior morte espiritual da vida de uma pessoa. Porque enquanto você está vivo, enquanto você está aqui, você está para produzir, você está para crescer, você está para ter sonho, você está para avançar. E quando você não avança em algo, você está na mediocridade. Quando você não sai da mesmice, você está na mediocridade. Quando você não tem sonho, não tem desejo no seu coração, você simplesmente é uma palha seca. Porque não extrai algo dentro de você. Não extrai algo dentro de você a qual você queira desejar. Então, se você quer planejar, se você quer ter esse propósito de você ter esse pequeno negócio, essa pequena empresa, esse pequeno, começar pequeno, porque planejamento, todo mundo que cresce nunca cresce do meio ao topo, não.
É degrauzinho por degrauzinho que a gente vai crescendo. É passo por passo que a gente vai. Mas para isso existe o planejamento, existe o propósito. Eu vou dar uma experiência. Uma pessoa que ela quer ter essa saiteira, ela precisa parar para enxergar qual é o perfil, qual é a vocação que ela quer ser espelho para alguém. Que ela quer ser espelho para ela própria. Qual é o orgulho que você deseja colocar no seu coração como empreendedor, como alguém que constrói, como alguém que avança, como alguém que cresce? Qual é o desejo, qual é o espelho que você quer colocar dentro da sua pessoa, dentro de si? Você precisa criar isso dentro de si. Eu vou dar uma experiência que nós temos o desejo, nós temos o sonho. Mas enquanto a gente não toma o planejamento, enquanto a gente não toma algumas decisões, algumas iniciativas na vida, só continua sendo só propósito, só continua só sendo desejo, continua a ser só sonhos. Mas esse sonho não sai do papel, esse sonho não avança, esse sonho não cresce. Porque não tem uma determinação, não tem um planejamento, não tem uma vocação a você alcançar, não tem um domínio aonde você ir, não tem o primeiro passo, não tem. Então isso vai só se realizar, isso só vai ficar parado em sonho, isso só vai ficar parado em propósito, isso vai ficar só parado em sonho, em desejo. Mas do papel esse sonho não sai. Para sair esse sonho existe um nome chamado planejamento, existe chamado nome responsabilidade, existe um nome chamado domínio próprio, existe um nome chamado alvo. Você tem que colocar um alvo naquilo que você quer. Muitas vezes você está perdido no tempo, mas você tem que determinar o que é que você quer da tua vida. E você tem que focar naquele objetivo. Você tem que começar a planejar. Se você tem o ponto inicial, se você tem um capital, você vai começar agora a criar estratégica. Eu vou depois trazer aqui um ensinamento, vou trazer aqui algumas estratégicas que eu tive na minha vida por experiência para querer criar alguns êxitos na minha vida com essa idade. E com o tempo não foi de um dia para o outro, não existe crescimento de um dia para o outro, é mentira isso. Não existe resultado de um dia para o outro, não existe potencialização, não existe sucesso de um dia para o outro, é mentira isso. O processo ele é elevado ao ponteiro do seu tempo. O processo, o planejamento é elevado ao ponteiro do relógio ao qual você está seguindo, dia por dia. Quando você planeja hoje, quando você determina hoje, quando você espera hoje, não se preocupe, porque mesmo que o resultado não saia hoje, quando menos você esperar, ele vai começar a dar as caras. Ele vai começar a lhe mostrar. Mas primeiro você precisa ter o primeiro passo, planejamento. Você precisa ter a responsabilidade. Você precisa enxergar aonde você quer, aonde você quer começar. Você precisa enxergar aonde você precisa ir primeiramente. Qual é o primeiro passo que você vai ter que dar? Qual é o fundamento, qual é a raiz a qual você vai iniciar o seu propósito? Porque é através desse planejamento que você vai ver o resultado mais lá na frente. Existe primeiro o planejamento, existe primeiro a responsabilidade, existe primeiro o equilíbrio que você precisa trabalhar dentro de si. Quando você trabalha dentro disso dentro de si, não tem quem te pare, não tem quem paralise você, não tem quem pare, não tem quem mate a sua fé, não tem quem mate a sua crença, porque você está inabalável, você está um alvo que você sabe onde você quer chegar, você sabe onde você quer percorrer.
E quando você não tem esse alvo, nada vai acontecer. Planeje os seus sonhos. Planeje a sua determinação. Quando você tem um sonho de você ter um carro, quando você tem um sonho de você ter uma casa, aquele sonho só vai ser realizado quando você planeja acima desse propósito. Você vai ter que, tudo que você vai ganhar, você não vai gastar de maneira, de qualquer jeito. Tudo que vir nas suas mãos, você não vai gastar de maneira, de qualquer jeito. Você não vai jogar fora, você não vai desfazer. Tudo que vier sobre as tuas mãos, você não vai fazer caso qualquer. Você vai entender que é através desse capital, através desse giro, que você vai começar a criar o seu planejamento. Tudo que entrar nas tuas mãos, ele vai ter um tempo para sair, ele vai ter um tempo para chegar, ele vai ter um tempo para parar, ele vai ter um tempo para estacionar. Porque se você não sabe dominar as suas economias, se você não sabe dominar as suas emoções, se você não sabe dominar, se equilibrar, você não vai poder dominar esse pequeno negócio que você tem. Você não vai poder dominar esse pequeno sonhos que você quer realizar. Porque você tem a matéria, você tem a ferramenta, mas você não tem um controle sobre a sua ferramenta. E as coisas só acontecem quando você tem um controle sobre a sua ferramenta. Quando você tem um propósito, você tem um planejamento em contínuo. Você tem um propósito, você tem a determinação, e você não se deixa ser levado pela emoção, você não deixa ser levado pelo tempo, você não deixa ser levado pelas pessoas, você não deixa ser levado pela mediocridade, pelas emoções, pelos gostos inúteis, pelas vontades, porque maior é o seu alvo, maior é o seu propósito que você está, maior é o seu planejamento a qual você está. Quando você começar a planejar, quando você começar a criar alvo, quando você começar a criar determinação, você poderá alcançar o extraordinário de um sucesso lá na frente. Primeiro, comece hoje propósito, comece hoje planejamento, comece hoje responsabilidade, comece hoje domínio próprio, comece hoje a ter equilíbrio emocional, que talvez assim será os primeiros passos lá na frente para um sucesso na tua vida. Porque todo aquele que cresce, todo aquele que cresce sem propósito, todo aquele que cresce sem determinação, todo aquele que cresce fácil, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, se você não tem propósito, se você não tem determinação, mas as coisas veio nas tuas